Olá, caro aluno, cara aluna do Centro de Multimeios e Tecnologia Educacional. Hoje estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso curso de Word 2010 em nível essencial. E hoje vamos começar a nossa aula de número 5. Nessa aula, iremos aprender a como trabalhar com uma imagem inserida no texto. Vamos começar? Muito bem. Estando aqui no Word 2010 aberto, nós iremos abrir um arquivo contendo um fragmento de um conto de Machado de Assis. O nome do arquivo é A Causa Secreta. Para abrir um arquivo que já foi salvo, a gente deve clicar aqui na guia Arquivo, menu Arquivo, e podemos vir por dois caminhos. Primeiramente no comando Abrir, dou um clique aqui no comando Abrir e procuro pelo arquivo A Causa Secreta. Então eu rolei a barra de rolagem aqui para baixo, dou um clique aqui no arquivo A Causa Secreta, Abrir. E o arquivo será aberto, né? Não quero abrir o arquivo através do comando Abrir. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar este arquivo, ó, no menu Arquivo eu posso fechar ele no comando Fechar. E vou abrir o arquivo A Causa Secreta através do menu Arquivo, comando Recente. O comando Recente ele é muito usado porque ele é muito prático, porque aqui no Recente ficam os últimos arquivos abertos no Word, né? Os últimos 20 arquivos de repente, ou até mais. Então, o último arquivo que eu abri foi A Causa Secreta. Vou dar um clique para que ele possa ser aberto. Pois bem, estamos aqui. Estou aumentando o zoom um pouco para facilitar a visualização. Estamos aqui com o texto A Causa Secreta. É um conto de Machado de Assis. Ele não está completo, é só um fragmento do conto. Este fragmento ele ocupa aí no máximo, como vocês podem ver, uma página, né? Olha lá, uma página, certo? Aqui nós temos o título do conto, assinatura, né? O autor que criou o texto. E aqui embaixo nós colocamos a fonte da onde extraímos o conto. Bom, primeiramente vamos formatar rapidinho o título e o texto do nosso documento. Se baseando nos comandos que já aprendemos nas aulas passadas. Então eu vou selecionar o título, vou centralizar, vou escolher um tipo de letra aqui em fonte, vou aumentar essa letra, vou vir aqui no comando Efeitos de Texto, vou escolher um modelo, volto lá em Efeitos de Texto, posso escolher um brilho, vou escolher aqui um brilho cinza. Volto lá em Efeitos de Texto, também posso escolher um reflexo. Aumento um pouquinho. Tá bom. Seleciono novamente, clico em negrito para dar aquele destaque. Agora eu venho aqui no grupo parágrafo, escolho o comando bordas e sombreamento. Vou escolher aqui uma borda tipo sombra, aplicada a parágrafo. Vou diminuir um pouco o texto. O título ficou bem cheguei. Por Machado de Assis, itálico. Vamos colocar só uma cor aqui. No comando cor da fonte, no grupo fonte, né? E vamos escolher aí uma letra. Cooper Black. Corbel. Pronto. Uma fonte legalzinha. O título e o nome do autor já estão ok. Agora vamos para os parágrafos. Traga a seta do mouse antes da primeira linha do primeiro parágrafo. Segura o botão apertado e arrasta até o final do último parágrafo. A fonte nós vamos deixar para formatar de outra forma, de outra maneira. Muito bem. Rolo a barra de rolagem para cima. E aí eu vou agora acionar o comandinho
mais parágrafos. Aqui no grupo parágrafo eu clico no comando mais parágrafo. O alinhamento já está justificado, eu poderia deixar centralizado, esquerda, direita, vamos manter aqui o justificado. Na categoria especial vamos escolher primeira linha, espaçamento entre linhas vamos escolher o duplo, espaçamento antes e depois, 6pt antes, 6pt depois, recuo, meio centímetro de recuo esquerdo, meio centímetro de recuo direito, vou clicar em OK. Né? Veja como ficou bem organizadinho o conto do Machado de Assis, o texto. Notem uma coisa, ao formatarmos com os recursos de parágrafo, automaticamente o texto aumenta o seu comprimento, não é? Então, nós temos agora 2 páginas de texto, 2 páginas de documento. Tem um recurso bem legal aqui que é letra capitular, que nós já vimos. Vou aumentar o zoom aqui para facilitar. Vamos selecionar só a letra G. Clica, segura, arrasta e solta. Vamos clicar aqui no menu Inserir, letra capitular, escolher a opção capitular. Ok? Muito bem. Bom, a cor do texto está meio azulada. Nós iremos deixar na cor preta, né? Guia página inicial, cor da fonte, vamos deixar no preto. Ok? E esta fonte capitulada, você clica bem em cima da borda, dá um clique primeiro na letra, depois clica na borda. E vamos escolher cor da fonte, o preto. Ok? Muito bem. Estamos aqui com o texto. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos formatar a fonte do nosso texto, da onde extraímos o texto. Seleciona a linha aqui onde está a fonte. Vamos deixar negrito, cor preta. Vamos deixar um tamanho pequeno aqui, 9. Alinhar à direita. Clica aqui no botão alinhar à direita. Vou dar um clique aqui para cima da fonte e pressionar o delete para ele subir um pouquinho a fonte. Bom, esta é a forma bem prática, bem razoável de formatarmos um documento, um texto. Agora, notem uma coisa, a margem superior do nosso documento, ela está bem grande, né? Deve ter aqui uns 2 centímetros. Como é que eu faço para saber quantos centímetros tem minha margem superior? A margem superior aqui na régua é esta área cinza. Bom, se você trouxer a seta do mouse na divisória entre a parte cinza da régua, eu estou falando da régua vertical aqui, vocês estão vendo, né? Entre a parte cinza da régua e a parte branca, a hora que a seta branca se transformar em uma flechinha para cima, outra flechinha para baixo, eu seguro os 2 botões do mouse apertado. Ao mesmo tempo, aí no seu mouse você aperta o botão esquerdo e o direito. Olha o que acontece, ele mostra o tamanho da margem. A margem está definida aqui em 2,5 centímetros. Sem soltar os 2 botões do mouse, eu vou arrastar para cima para deixar essa margem com mais ou menos 1,5 centímetro. Vamos ver se eu consigo, porque a variação mínima aqui altera a medida da margem. Olha lá, 1,5 o tamanho da margem superior. Agora eu solto os 2 botões do mouse, o texto subiu um pouco na página. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para a margem inferior. Traga a seta do mouse na divisória aqui entre a área cinza e a área branca, segura os 2 botões e arrasta para 1,5. Então deixamos a margem superior e a inferior 1,5. Vamos alterar agora a margem lateral, tanto esquerda quanto direita. Traga a seta do mouse aqui na divisória da área cinza da régua com a área branca. A hora que o aspecto do ponteiro do mouse se transformar em 2 flechinhas, uma para a esquerda e a outra para a direita, segura apertado os 2 botões do mouse. Olha lá, ele está dizendo que temos 3 centímetros de margem esquerda e direita. Eu vou arrastar para a direita e vamos deixar esta margem com
1 centímetro. Vamos ver se eu consigo deixar só no 1. Um 1,02 deu para deixar. E a margem esquerda, vamos lá, 1,01, coisa mínima de diferença, né? Acho que o ideal é nós deixarmos um 1,5 e aqui acho que eu consigo deixar 1,5 também. Pronto, 1,5. Melhorou, né? Muito bem, então nosso texto está aí distribuído. Naturalmente ele subiu um pouco mais porque alteramos as margens superior e inferior. Só que essa margem para a borda ainda não está legal. Vamos voltar lá e definir 1,5 centímetro. Vai, é melhor. 1,51. Um 1,52. Pronto. Estamos com a medida exata. Por 1 milímetro não. Então vamos vir aqui na guia layout da página, margens personalizadas, e aí eu deixo na medida padrão. Pode ver, ó, superior 1,5, inferior 1,5, esquerda 1,5, direita 1,5. Então ele ajusta automaticamente para nós. Muito bem. Bom, agora nós vamos inserir uma imagem aqui no meio do nosso texto, no centro da nossa página. Então, nós vamos deixar o cursor piscando. Aonde o cursor estiver piscando é onde será inserida a imagem. Então, vou deixar o cursor piscando aqui no final da palavra rebuço, no final do primeiro parágrafo, né? No final da palavra rebuço aqui. Vamos inserir uma imagem. Vamos clicar no menu inserir, comando imagem, clico aqui na área de trabalho e procuro pela imagem a causa secreta. Está aqui, a causa secreta. Clico na imagem, clico no botão inserir e a imagem foi inserida. Reparem, quando a imagem é inserida no documento, um novo menu, uma nova guia surge no Word. Esta guia chama-se formatar. Ela só aparece quando a imagem está selecionada. Por exemplo, se eu clicar fora da imagem, a guia desaparece, repare. A guia formatar não está mais disponível. Mas se eu trouxer o mouse sobre a imagem e pressionar um clique, a guia formatar aparece, surge. E nós vamos aprender hoje a explorar um pouco dos comandos desta guia formatar. Primeiramente, vamos aumentar um pouco o tamanho desta imagem. Note que quando a imagem está selecionada, alguns pontos de redimensionamento aparecem ao redor da imagem. Esses pontos permitem que nós alteremos o tamanho da imagem, aumentemos ou diminuímos o tamanho da imagem. Então eu trago a seta do mouse aqui neste ponteiro, neste ponto de redimensionamento, a diagonal direita superior, clico, seguro e arrasto para a direita, para aumentar o tamanho da imagem. Note que a imagem foi aumentada. Muito bem. Bom, a imagem está no meio do texto. Como nós queremos que a imagem se comporte no texto? Bom, para isso nós vamos ter que trabalhar aqui no grupo organizar, comando quebra de texto automática. Então vamos clicar aqui no comando quebra de texto automático e vamos escolher, por exemplo, a opção através. Se eu escolho a opção através, eu vou ter permissão de mover a imagem por cima do texto. Veja, a imagem está sobre o texto e eu movimento ela como eu achar melhor. Se eu voltar aqui no comando quebra de texto automático, eu posso escolher, por exemplo, a opção atrás do texto. E a imagem imediatamente ficará atrás do texto. Eu posso, por exemplo, deixar
esta imagem atrás do texto aqui, pouco para baixo do primeiro parágrafo, né? Bom, para movimentar a imagem atrás do texto, é importante vocês trabalharem também com o comando selecionar da guia página inicial. Por exemplo, eu movimentei a imagem para cima e cliquei fora para desselecionar a imagem. Agora que ela foi definida para ficar atrás do texto, eu perdi a seleção da imagem. Então, para você recuperar a seleção da imagem, você clica aqui na guia página inicial, comando selecionar, e você escolhe a opção selecionar objetos. Agora o Word conseguirá selecionar a imagem que nós pedimos para ficar atrás do texto, lembra? Dá um clique na imagem e arraste ela um pouco mais para baixo. Muito bem. Vamos voltar na guia formatar, lembrando que esta guia formatar só aparece quando a imagem está selecionada. Se eu clicar fora, vou fazer isto agora. Ó. Vou dar um clique aqui fora da imagem, página inicial. Vou desativar o comando selecionar objetos. Cliquei fora da imagem, perdi a seleção da imagem. Como sobrou um espaço aqui vazio da imagem, eu consigo selecionar de novo. Caso eu não conseguisse, eu teria que vir aqui no comando selecionar, selecionar objetos e dar um clique sobre ela. Muito bem. Só que esta imagem, pessoal, para ficar atrás do texto, ela precisa ficar mais clara, ela está muito escura. Então vamos clicar aqui no comando formatar e vamos escolher aqui a opção. Aqui no grupo ajustar temos uma opção chamada efeitos artísticos, não é? Acima de efeitos artísticos nós temos a opção cor. Vamos dar um clique aqui em cor e vamos ver as opções que nós temos. Por exemplo, aqui em cor nós temos a categoria saturação da cor. Nós podemos alterar a saturação da cor para que ela fique com aspecto mais de uma foto mais antiga, né? Por exemplo, saturação 33, olha. Ficou assim bem sublime, bem interessante o aspecto da imagem. Volta lá no cor. Cor é um comando do grupo ajustar. Clico em cor e escolho aqui tom de cor. É uma outra categoria que eu tenho. Eu posso alterar também o tom da imagem. Vamos mudar o tom aqui para... Vamos escolher a temperatura para 5.300K. Escureceu um pouquinho. Volta em cor, recolorir. Aqui em recolorir você pode deixar, por exemplo, monocromática a imagem. Você também pode deixar ela sépia. Hoje as máquinas fotográficas digitais já trabalham com a sépia, né? Sépia. Depois nós podemos trabalhar também com o desbotado. O desbotado é quando você quer transformar a imagem em marca d'água. Seria interessante deixarmos o desbotado, porque aí você consegue ler o texto e a imagem fica de fundo. Vamos deixar no desbotado. Vou redimensionar a imagem trazendo a seta do mouse em cima deste ponto aqui, ó, de redimensionamento, esse ponto central aqui no lado esquerdo, clico, seguro, arrasto e solto. Faço o mesmo no lado direito, para aumentar um pouco mais a imagem, diminuir só mais um pouquinho para ficar ideal, certo? Muito bem. E aí estamos, não é? Outro recurso interessante que podemos trabalhar com a imagem é aqui nos efeitos artísticos. Clica com o mouse aqui em efeitos artísticos, você vai ter as opções, né? Estas opções ficam mais visíveis quando estamos com a cor ativada. Vamos deixar aqui no sem recolorir. Então, clique em cor, sem recolorir. Efeitos artísticos, vejam. Olha lá, este aqui é o efeito marcador, ó, ficou bem artístico. Nós temos também outros efeitos. Opa, efeitos artísticos. Temos este monocromático aqui que só sugere a imagem. Este aqui altera
a pigmentação, este mantém a cor, este fica embaçado, brilho difuso, ó que bonito. Pincel, traços, esboço, tela clara, esponja aquarela e assim por diante, né? Vamos deixar aqui no modelo marcador, ficou bem artístico. Vou voltar aqui para a cor e vou escolher a opção desbotado. Se eu não quisesse o desbotado, eu poderia escolher uma cor. Olha, posso pintar de azul a minha imagem, posso pintar ela de vermelho, roxo, verde. Tá vendo? É muito fácil. Eu acho que o azul ficou bem legal. Vamos deixar neste azul aqui, porque o secreto tem alguma relação com o azul na minha cabeça. Muito bem, a causa secreta é o nome do conto, né? Vamos dar uma olhadinha agora aqui no estilos de imagem. Vou dar um clique nessa setinha para baixo e veja. Eu posso alterar o formato da imagem, ó. Posso colocar uma borda, né? Posso deixar ele em elipse com borda suave. Posso deixar ele em 3D, perspectiva biselada. Vamos deixar ele no retângulo com sombra suave. Pronto. Porque sugere um quadro, é legal deixar no formato quadro. Se você clicar aqui também, ó, nós estamos agora no grupo estilos de imagem. Clique aqui no comando efeitos de imagem, sombra, e escolhe uma sombra legal para a sua imagem. Volte lá em efeitos de imagem e escolhe um brilho. Vamos escolher aqui um brilho bacana para a nossa imagem. Escolher um brilho roxinho. Olha só. Só que está muito escura esta imagem. Vamos vir aqui agora no grupo ajustar, correções. Vamos deixar esta imagem um pouco mais clara, senão a gente não lê o texto, né? Olha lá, brilho mais 40%. Agora sim ficou legal. Vamos diminuir um pouco a imagem. Deixar ela mais no centro. Tá certo? Ainda assim, ela está meio escura, né? Vamos deixar aqui. Vamos ver se a gente acha. Pronto, ficou um pouco mais claro aqui. Se eu voltar aqui na opção cor, eu vou deixar na opção desbotado, que é a melhor opção mesmo para ficar a nossa imagem atrás do texto. Lembrando que nós deixamos esta imagem atrás do texto através do comando quebra de texto automático. Nós escolhemos a opção atrás do texto. Muito bem. É isso aí, pessoal. Foram alguns comandos importantes sobre imagem. Depois poderemos ver mais alguns que ficaram para aprendermos. E espero que você tenha gostado desses comandos de formatação para a imagem. Lembrando, esta guia formatar só aparece no Word quando a imagem está selecionada. Se eu clico fora, eu desseleciono a imagem e aí a guia formatar desaparece. Por exemplo, se eu clicar fora, a guia formatar desapareceu. Mas se eu selecionar a imagem, a guia formatar surge e aí eu posso usar todos esses recursos que nós temos disponíveis aqui na guia formatar. Nós terminamos por aqui. Eu desejo a você um forte abraço, fique com Deus e até a 6ª aula. Até lá!